a segunda de 9 tentativas ou lançamentos em direção a Israel, 6 deles em direção ao sul de Israel, novamente o segundo ataque. O que estamos vendo agora, isso é em Arad. E essas são imagens ao vivo de Arad neste momento. Enquanto esse caos ainda está acontecendo, você pode ver a extensão desses danos. Ariel, isso está chegando. Parece que nem foi de um impacto direto ali, isso é só das ondas de choque quando um míssil balístico como esse atinge diretamente. Estamos falando de centenas de quilos de explosivos em uma única ogiva. Mais uma vez, essas imagens ao vivo, você vê as equipes que você acabou de mencionar, Ariel, que estão a caminho para tratar os feridos agora. Sim, então deixe-me explicar o que estamos vendo agora. Estamos vendo os danos periféricos causados por esse impacto direto de um míssil balístico iraniano que carrega centenas de quilos de explosivos. Agora, o que estamos vendo aqui são danos significativos na parte externa dessas casas, desses prédios. E, na verdade, quando os israelenses são instruídos a ir para o cômodo de segurança, os quartos seguros são construídos não na parte externa, mas são considerados os cômodos mais internos das casas. São quartos fortemente fortificados, projetados para suportar esse tipo de dano. E na grande maioria dos casos, quando? A menos que o próprio quarto seguro sofra um impacto direto. O que, até onde eu sei, não aconteceu durante esta guerra. Isso salva vidas. E é por isso que é tão importante. O que estamos vendo agora diante dos nossos olhos é a importância das diretrizes de segurança do comando da frente interna das FTI. Em vez de sair para a varanda, para o teatro, para a rua, para filmar, Qual? as cenas impressionantes de ver um míssil balístico, em alguns casos uma ogiva de fragmentação, vindo em direção à sua área. É por isso que é tão importante ir para os quartos seguros agora. Infelizmente, em alguns dos prédios mais antigos, nem todo o apartamento tem um quarto seguro. E é por isso que, quando há um alerta antecipado, ele fornece 5, 6, às vezes 7 minutos de antecedência. É nesse momento que todos os moradores dessas áreas devem descer para o abrigo. Seja embaixo do prédio, seja em um abrigo fortificado do bairro. Para evitar ser atingido tanto pelo impacto direto quanto pelas ondas de choque extensas. Como você descreveu, como resultado desses impactos. E o que podemos ver aqui, esses são prédios relativamente antigos, então não é necessariamente o caso de que cada apartamento tenha um cômodo seguro. É por isso que os israelenses precisam usar cada segundo desse alerta antecipado para chegar à área mais segura que puderem, para se protegerem desses mísseis balísticos iranianos que estão mirando nessas áreas residenciais. Ariel, você explica isso muito bem para nossos telespectadores internacionais, por isso seguimos vendo isso nas últimas 3 semanas. Moradores literalmente dormindo embaixo de algumas das diferentes áreas fortificadas, seja em uma garagem, seja embaixo do sistema de segurança do VLT. Você vê vários acampamentos diferentes montados ali para esses moradores que não têm um lugar seguro em sua própria área residencial dentro da comunidade ao redor. Talvez não tenham 5 a 7 minutos para chegar a um cômodo seguro. Por isso, durante a guerra, vimos pessoas acampando e dormindo nessas áreas. Ariel, mais uma vez, para nossos telespectadores internacionais, acho importante que eles entendam que ouvem algumas dessas palavras estrangeiras, seja mamad, miklat ou mamak. Pode explicar rapidamente a diferença entre os tipos de cômodos seguros do público israelense? Sim, então, dependendo de quão novo é o prédio, todo prédio construído nos últimos, acho que 20 anos, precisa ter um cômodo seguro. Um mamad, makav mugandihati, espaço seguro no apartamento, que é, como eu descrevi, um cômodo fortificado na parte mais interna do layout do apartamento, o mais longe possível do exterior, para tentar proteger contra ondas de choque que podem acontecer como resultado de um impacto próximo. Então você tem o abrigo do prédio para esses prédios, ou mesmo se o prédio tiver um cômodo seguro no apartamento, os prédios têm abrigos antiaéreos e alguns prédios, infelizmente, nem sequer têm isso. Então você tem
um abrigo antiaéreo no bairro. E é aí que o aviso prévio tem o maior valor e importância para a própria proteção. Para conseguirem usar esses 5, 6, 7 minutos de aviso prévio agora, você falou sobre quantos israelenses, dado o fato de que esses bombardeios são contínuos e acontecem a qualquer hora da noite. Por exemplo, os 3 primeiros lançamentos do Irã hoje foram à 1h09 da manhã, 3h16 da manhã e 5h25 da manhã. Qualquer pessoa com crianças pequenas sabe que se você acordar seus filhos nesses horários para levá-los rapidamente ao quarto seguro, eles podem não conseguir voltar a dormir depois. E em uma realidade onde não há aula depois, isso é um pesadelo. E muitos pais estão optando por simplesmente passar a noite nesses abrigos. Se eles têm um quarto seguro, na maioria dos casos, eles colocam as crianças para dormir no mamado. Em alguns lugares, em alguns prédios onde os apartamentos não têm seu próprio abrigo, então eles costumam dormir no abrigo antiaéreo do prédio. Esse é o caso em muitas das comunidades da fronteira norte de Israel que são atingidas ou alvo de ataques. Não só por mísseis balísticos iranianos, mas também por foguetes e drones do Hezbollah. E lá, quando o Hezbollah está lançando, não há alerta. Muitas vezes há apenas 15 segundos para chegar à área protegida. E assim, milhões de famílias em todo o país basicamente estão tomando a decisão de dormir no quarto seguro, perto do quarto seguro, deixando as crianças no quarto seguro e os pais do lado de fora. Essas são decisões que os israelenses estão tomando todos os dias, a cada hora. É uma realidade onde a economia está praticamente em emergência, em modo de emergência. A comparação mais próxima para nossos telespectadores internacionais com o que isso se parece é o período da Covid, o auge da Covid. Quando todos ficaram em casa, quando havia trabalho remoto e não presencial e não havia escolas. Isso é muito significativo aqui. Há mais de 3 semanas, crianças israelenses de todas as idades não têm suas atividades escolares funcionando. E então? Muitos dos pais estão optando por mantê-los nas zonas seguras durante a noite para minimizar a interrupção. Isso já é muito alto devido a esses ataques hediondos contra centros populacionais civis, sejam eles do Irã ou do Hezbollah. Certo, Ariel, trazendo uma descrição muito importante do que o público israelense tem passado nas últimas 3 semanas aqui. Muito obrigada. Mais uma vez, para qualquer um dos nossos telespectadores que está sintonizando agora, um incidente com múltiplas vítimas foi declarado na cidade de Arad, no sul de Israel. Estamos aguardando uma declaração do Comando da Frente Interna. Nessas imagens ao vivo que vocês estão vendo agora, vamos tentar trazer essa declaração ao vivo assim que ele começar. Como podem ver, a situação está se desenrolando. Muito caos no local, enquanto seguimos descobrindo mais sobre os danos. Voltaremos assim que houver mais atualizações sobre o incidente com múltiplas vítimas em Arad. Aguardamos o pronunciamento do comandante da Frente Interna. Enquanto isso,